Hoje eu decidi falar de um assunto diferente, o da economia. Pois bem, vamos lá. Vamos entender o que é economia e quanto isso pode impactar na nossa vida. A economia é uma forma de interação humana, um processo em que as dívidas são movidas entre duas ou mais pessoas. Ela emerge em um simples sistema de troca. Eu compro algo e você me entrega e eu troco por algo que você queira. As sociedades desenvolveram sistemas de anotar essas dívidas em diferentes formas, em tábua de argila, papiro ou outros materiais. E dessa forma, contabilizar as vendas de culturas, gados, terras e com isso manter o controle administrativo desses objetos que estavam prontos para o consumo. Adam Smith, muitas vezes conhecido como o pai da economia, tinham algumas ideias e entre elas uma que ganhou bastante força, que é a economia do livre mercado, que a mão invisível. Então, ela cria a base para a economia moderna e apresenta alguns princípios chaves. Quais são esses princípios chaves? Confiança entre os intervenientes, de forma individual e no sistema como um todo. Equidade e medição comum de custo, risco e valor. Ao longo dos tempos, outras distinções dentro do campo da economia foram estabelecidas. Economia positiva, normativa, teoria da economia, economia aplicada, racional, comportamental, convencional. Pois bem, hoje temos uma economia de mercado baseada em acúmulo de pressupostos específicos que foram gerados ao longo da história. Muitas vezes esses acúmulos de informações foram baseados em um patriarcado do poder. Mas em algum lugar dessa criação toda e dessa história de economia, algo deu muito errado. O ser humano foi esquecido e a troca, o preço, o valor exaltado. Reduzimos o sistema complexo, que tudo onde tem humano é complexo, a uma medida simples: preço. A nossa condição humana, né, ela está relacionada com o ambiente, ancestralidade, memória, relacionamento, e tudo isso é muito valioso e vive no coração da nossa existência e moldam as nossas decisões diárias. Mas esse mecanismo de compreensão, operacionalização dos valores reduzem essa realidade. Precisamos reconhecer o emaranhado de valores além da abstração do preço. É difícil identificar como, por exemplo, confiança, cuidado, generosidade, justiça ou colaboração dentro dessa economia instituída. Os seres humanos, via de regra, eles evoluem como criaturas fundamentalmente sociais. Nós somos incapazes de sobreviver sem se importar em prosperar, sem o apoio coletivo dos semelhantes. O indivíduo não produz valor consistente sem o grupo. Veja só, precisamos revigorar, conectar novamente pessoas com pessoas, pessoas com máquinas. E dessa forma, tirar este modelo estagnado de olhar, pensar e falar só nos relacionando a preço. Será que poderíamos estabelecer uma economia de mercado assim alternativa? Uma economia que fosse centrada no cuidado, na confiança, na generosidade, na importância de aprender, ser inteligente, ou de uma inteligência coletiva, em relacionamentos profundos. Se sim, como é que lidaríamos com a centralização do controle?
a exclusão por atividade exercida, desconfiança e, por fim, os diferentes valores. Você já pensou que os mercados são estruturados em torno de uma única variável, o preço, medidos em torno de uma única variável, a produção, que estabelece o crescimento econômico. Isso, quando paramos para pensar, é realmente triste. E, mais do que triste, gera consequências na dinâmica dos relacionamentos humanos e prejudica seriamente a vida em uma desigualdade absolutamente aguda, global e crescente. Em vez de confiarmos uns nos outros, desenvolvemos uma necessidade de controlar o outro. Todas as interações são baseadas em poder. Em vez de um cuidado profundo, generoso com o outro, eu preciso controlar o outro. Desenvolvemos a necessidade de nos sentirmos superiores, como forma de nos sentirmos dignos. Você já pensou nisso? Você é melhor pelo que você tem e não pelo que você é. Essa necessidade básica, natural de reconhecimento dos outros, profundamente enraizada nesse sistema econômico, faz com que tenhamos mais valor do que parece ser verdade e não no que de fato é. Os sentimentos estão em simbiose com a economia. Pensa você, o sentimento, seu sentimento, é o que faz você decidir o que você compra, como você gasta e onde você investe o seu capital, sua força de trabalho. A economia, ela está ligada ao estresse, ao medo de ficarmos sozinhos, ao medo de morrermos, ficarmos velhos e a uma extrema necessidade de silenciarmos a falta de satisfação interna. Então, você não acha que essa economia também podia governar nossos sentimentos através de identificações construídas, acalmando essas questões existenciais, criando estrutura para uma vida cotidiana mais justa e generosa? Se você entende o que sim, o que tem feito para mudar isso? Eu tenho compartilhado conhecimento. Vamos todos, de alguma forma, construir algo para que essa nova economia, que valoriza o ser humano, ganhe força. Vamos lá?